Olá, tudo bem? Meu nome é Lima, sou professor, estou aqui na Casa das Letras. Hoje é 14 de maio de 2021, são 15 horas e 23 minutos. Muito bem, pessoal, é uma alegria estar aqui com vocês. De segunda a sexta, né? A gente está fazendo um trabalho de formação do leitor aqui no nosso canal no YouTube, né? Então, a gente está dando continuidade a apresentar a poesia piauiense no século XX, uma antologia de Assis Brasil, editora Imago. É interessante falar que esse trabalho é de suma importância para a formação do leitor do nosso estado, do Piauí, e especificamente da nossa cidade de Floriano, para que ele possa conhecer a cultura do seu estado, né? E conhecer a cultura do seu estado é ler sobre a sua literatura também, né? Então, hoje eu vim falar sobre um escritor que eu acredito que ele já está um pouquinho mais contemporâneo com a nossa poesia que é escrita hoje aqui no estado do Piauí. Eu estou falando de Jonatas Batista. Bom, Jonatas Batista, autodidata, nascido no povoado Natal, município de Teresina, no dia 8 de abril de 1885, passou ligeiramente pelos bancos do Liceu Piauiense, logo deixados pela necessidade de trabalhar, moço pobre que era, como informa Edson Cunha. Mas, a despeito desse fato da contingência existencial, muito cedo manifestou especial inclinação para as letras e veio a ser um dos mais famosos espíritos da intelectualidade piauiense. O teatro, o jornalismo, a poesia foram as vertentes criativas de Jonatas Batista, passando pelo conferencista primoroso e se dando ao luxo de interpretar suas próprias peças. Os grupos teatrais que organizou na primeira década do século fizeram o maior sucesso em Teresina. Seus poemas, no contrapasso da vida, vão sendo publicados nos jornais e revistas da terra. A primeira coletânea poética editada em 1907, entre peças de teatro e o drama histórico, Jovita, a heroína, de 1865. Depois de Cincelos, publica Maio, de 1908, e Alma Sem Rumo, de 1934, deixando uma vasta obra inédita entre poemas, crônicas e ficção. Festejado em vida, principalmente pela sua atuação na dramaturgia, a poesia de Jonatas Batista foi também bastante apreciada, destacando-se este registro da revista da Academia Piauiense de Letras, em 1938, assinado por Higino Cunha, João Pinheiro e Cristino Castelo Branco. Abre aspas. Toda a obra literária de Jonatas Batista recende a poesia. Ele realizou na vida o sonho supremo do artista. Fecha aspas. E mais, os seus versos estão impregnados de um simbolismo tão ardente que não se sabe o que é mais forte, se o fluido da poesia, se o senso estético do artista. Nos dois poemas transcritos adiante, A Aranha e a Alegria do Céu, podemos perceber a transição poética em que se debateu a geração de Jonatas Batista, o lavor do alexandrino e o simbolismo das figuras metafóricas, já saindo o poeta para a paisagem interiorana de sentido social. Um dos fundadores da Academia Piauiense de Letras, cujo patrono de sua cadeira número 7 e seu avô, Davi Moreira Caldas,
Jonas Batista morre em São Paulo no dia 15 de abril de 1935. Essa é a história de Jonas. Olha, gente, quando eu fiz a leitura do Jonas, eu achei muito interessante a poesia dele. Vale salientar que a gente está num trabalho de formação do leitor. Um leitor que aqui nós conhecemos a realidade do Piauí, a realidade aqui de Floriano. Um leitor que não tem muito acesso a livros, porque nós não temos uma biblioteca, entendeu? Boa, municipal. Nós temos a única biblioteca que a gente pode aqui é o Sesc aqui, mas é uma biblioteca pequena, né? Pela quantidade de estudantes em Floriano, já deveria ter uma biblioteca com mais pessoas, com mais assim qualidade de material para ler, né? Eu tive a oportunidade de aprender a ler, jovem ainda, né? Então, o que eu quero é que vocês entendam, esse trabalho é para formação do leitor, né? Para isso a gente está aqui apresentando os grandes escritores do Piauí do século XX. Bom, eu escolhi um poema, Alegria do Céu. Vamos ler o poema? Maio, junho, os raios do sol chegam mais livres e mais rápidos. A luz das estrelas, mais intensa e mais viva, se derrama pelas dobras da noite. A lua, nem um trapo de nuvem, nem um farrapo de sombra. Céu descansando, céu descansado. Céu do Nordeste, a nossa vista sempre dá mostra, a pálida e romântica enamorada dos poetas vagabundos. Quando os ventos gerais arrancam as primeiras folhas, a gente tem gana de viver e de amar. As violas acordam e os terreiros se espanejam. O engenho de madeira canta rouquenho ao ritmo pesado e lerdo dos bois vagarosos e sonolentos. O caititu raspa a mandioca sumarenta e a farinha cheirosa é remexida no forno de pedra. Os riachos valentes se transformam em longas e estreitas fitas de prata. Os sambas se animam e os cantores se defrontam para o desafio costumeiro. A Jurema desata em flores e o perfume vai longe em busca das abelhas. As morenas se alidam e os namorados se comprometem. O vaqueiro aboia ao fim do dia na quebrada da serra e o touro escarva o chão, desafiando no pátio da fazenda. A égua nova que ainda não deu cria curveteia no tabuleiro verde e a raposa uiva e gargalha na encruzilhada do caminho. As ovelhas em ranchos se agasalham fora dos currais e as cabras pinoteiam, arriscam nas fraldas dos morros. O caboré geme com frio e o cabeça vermelha acorda o galo preguiçoso que se retarda no toque da alvorada. O inverno vai longe, a seca não chegou ainda. Ah, nesse tempo, baixam aos campos da minha terra a bênção de Deus, a alegria do céu. Muito bem, poema de 1938. Bom, é uma alegria, né? A gente ouvir um poema como esse do Jonas Batista, porque ele nos traz coisas boas da nossa terra. Ele é um poeta que realmente teve a felicidade de
sentir e ver de perto a nossa realidade, a nossa cultura, entendeu? Com os seus, com a sua representação mais simples, mais enraizada na nossa cultura popular, né? Ele chama atenção aqui no início do que o poema é quase um poema de prosa, né? Ele fala aqui no poema Alegria do Céu: os raios do sol chegam mais livres e mais rápidos, a luz das estrelas mais intensa e mais viva se derrama pelas dobras da noite. A lua, nem um trapo de nuvem, nem um farrapo de sombra, céu descansado, céu do Nordeste, a nossa vista sempre dá mostra, a pálida e romântica namorada dos poetas vagabundos. Pois é, rapaz, é fabuloso quando o poeta ele fala a língua do povo. Esse aqui realmente ele já tá ele tem um verso muito livre, a espontaneidade de poder falar das coisas do cotidiano de uma maneira simples, honesta, direta, sem muito usar aquela linguagem mais culta, né, dos simbolistas, dos poetas que eu li nos vídeos passados. Eu acho fantástico. E também tem umas coisas que eu acho interessante, que ele fala muito sobre alguns personagens do seu nesse poema Alegria do Céu, né? O vaqueiro, a boia, a fim do dia, na quebrada da serra, né? E aí ele fala da natureza, né? Que ele tem um pouco do meio ambiente, né? Dentro da sua poesia, que é lindo, né? E também a questão dos costumes, daquilo que a gente vê na nossa zona rural, como é que se chama aqui? Eu não gosto muito dessa palavra, mas no campo, né? Fora da cidade, né? As pessoas simples, os camponeses, né? É brilhante o poema dele porque nos leva a essa realidade onde a vida é simples, a vida tem o seu feitio de encantamento, né? No dia, na noite, né? Ao ver as estrelas, né? Muito bom mesmo. Achei maravilhoso. Acho que vocês devem ouvir esse vídeo mais uma vez quando eu fiz a leitura do poema Alegria do Céu de Jonatas Batista. Não tenho muito o que dizer, eu acho que o poema está dito, né? Porque ele fala de uma maneira simples e direta, eu acho que não tem muito o que falar, porque o poema reflete um tempo que realmente é um tempo onde ele se dedicou, onde ele se encontrou com aquilo que eu acredito que é de melhor na nossa vida, que é a vida simples do nosso dia a dia, do campo e as matas, a natureza. Então, é uma coisa boa de se ver num poeta como Jonas Batista. E adorei esse poema. Acredito eu que a gente encerra aqui essa fase mais introdutória do século XX, desses poetas do século XX. E na próxima a gente já vai se adentrar com poetas mais conhecidos, mais assim representativos na literatura do nosso estado do Piauí. Ok? Valeu, obrigado, compartilhe, inscreva-se no canal, dá um toque aí, joinha. Não esqueça, Casa das Letras, aqui tem cultura, gente. Valeu!